Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês Voador e mais um vídeo daqueles que eu sei que você gosta, de review de série, né? No caso, uma série original Netflix, novinha em folha, que chegou recentemente e é ela, a série Space Force, sim. E a gente vai trazer aqui pra vocês, né, falar algumas coisas sobre a própria série, sem spoilers, lógico, pra você poder ter uma experiência boa. Mas vamos lá, né, sem mais delongas, já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de falar sobre a série Space Force, que é original Netflix. Vocês, de início, precisam saber que a série é criada por Steve Carell e Greg Daniels. Os dois vieram de The Office, que já é uma série de comédia muito aclamada pelas pessoas, né? O Steve Carell é um dos protagonistas da série e o Greg Daniels é roteirista. Então, eles se juntaram de novo, né? São dois amigos que se juntaram para fazer essa nova série da Netflix. Eu, particularmente, gostei da série. Ela bebe sim da fonte de The Office, só que tem alguns elementos um pouco diferentes também, o que compõe toda a estrutura dessa nova série. Mas para você entender um pouquinho melhor sobre o que a história fala, vem comigo para você saber da sinopse. O general Mark Nerd é um piloto condecorado que sonha em comandar a Força Aérea, mas acaba sendo surpreendido pela notícia de que vai liderar a mais nova divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos, que no caso é a Força Espacial. Então você já consegue perceber, né? A Força Espacial, Space Force, enfim. Bem cético e dedicado, ele arrasta sua família para uma base remota lá no Colorado. E é lá que ele e uma equipe de cientistas e astronautas, bem entre aspas, né, recebe da Casa Branca a missão urgente de pisar na Lua de novo e dominar totalmente o espaço. Então é basicamente essa história que é contada pra gente ali de início, né? Essa é a trama principal, mas com certeza tem várias outras subtramas, né? Coisas que acontecem ali com outros personagens envolvidos, enfim. Vocês acompanhando a série vão perceber melhor isso. Além do próprio Steve Carell como protagonista da série, o elenco também conta com a Lisa Kudrow, conhecida como Phoebe de Friends, ele também, John Malkovich, que é um personagem que eu gosto bastante particularmente, né? Vou falar mais dele aqui, e também do saudoso Fred Willard, que nos deixou esse ano ainda, infelizmente, né? E grande elenco. Eu acredito que seja uma série de comédia que com certeza vai te divertir, né? Porque ela tem um humor um pouco peculiar, meio que a cara do próprio Steve Carell, sabe? Se você conhece os trabalhos dele, principalmente na TV, você vai entender um pouco melhor do que eu tô falando. E ele aproveita para satirizar várias coisas também, né? Como, por exemplo, as próprias forças espaciais criadas pelo Donald Trump lá em 2008, que no caso seria um braço das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele criou isso, de fato. E que na época foi recebido de certa forma como um tanto quanto diferente, sabe? Inclusive, teria supostamente se inspirado bastante na logo da Frota Estelar de Star Trek, como vocês podem observar nessa imagem. O que é um pouco bizarro, né? Porque supostamente não, com certeza eles se inspiraram na logo de Star Trek, que é sim uma série muito grande de ficção científica. Enfim, eles se basearam nessa mesma logo, como vocês puderam ver, e por isso que foi meio estranho na época também. Além da sátira e da própria comédia em si, existe um drama nada tão pesado, né, de pano de fundo, que consegue estabelecer uma história interessante pra gente. E isso em relação às várias questões que o personagem principal tem que lidar, principalmente quando ele tenta conciliar a família com o trabalho. E tudo praticamente acontece em torno do personagem do Steve Carell. E por isso a série usa e abusa da comédia dele, que mesmo tendo um tom satírico e até crítico muitas vezes, traz também algumas ações bem idiotas do personagem e de todos que o cercam. Idiota que eu tô falando aqui é no bom sentido no caso, beleza? Quando ele faz alguma coisa ali que você imagina, meu Deus, que coisa idiota que ele tá fazendo, só que você entende, aceita e ainda ri disso. E esse cara, na minha opinião, é um dos melhores comediantes da atualidade, porque ao mesmo tempo que você reflete sobre determinada coisa, ele consegue te fazer rir com um tombo ou com um diálogo nada a ver com uma cena em questão. E quanto diálogo vazio tem nessa série? E o que, na minha opinião, deixa melhor ainda. Porque você fica pensando, por que isso está acontecendo agora? Só que você tá rindo ao mesmo tempo de uma situação bem constrangedora. Você sente muita vergonha alheia durante os episódios. Lógico, tem um diferente do outro. Um episódio um pouco mais dramático, outro episódio mais engraçado, com algumas bobeiras bem infantiloides e que você fica rindo sem parar às vezes. O personagem do John Malkovich, pra mim, é um personagem muito central, importante e engraçado também, de certa forma, né? Ele faz o cientista Mallory e que pra mim tem um
um papel meio que tragicômico, de certa forma, porque ele é meio que o outro lado do personagem do Steve Carell, sabe? Do nerd. Eles acabam se complementando entre si, faz com que a história ande melhor, sabe? O enredo dela fique mais envolvente, você se apega mais a esses personagens, até porque eles acabam criando um certo vínculo, né? Um laço ali, que eu não sei se dá pra falar que é amizade, mas eles criam uma relação que acaba fazendo diferença, sabe? Pro resto do enredo também. Com certeza essa química entre os dois personagens é um dos pontos altos dessa temporada. Enquanto um pensa de uma forma mais prática, com tendências militares e muito convincentes, o outro é mais calmo e pensa que as coisas não podem ser feitas às pressas. E cientista que é, todas as decisões devem ser embasadas na ciência. E tá errado? A Lisa Kudrow é uma das atrizes que aparece na série pra gente também, nessa primeira temporada, e ela apareceu menos do que eu esperava, mas talvez tenha sido o ideal para a história que eles queriam contar, né? Até porque se você acompanhar a série, você vai entender um pouquinho melhor isso. Essa história que ela aparece não era uma coisa que eles queriam focar nessa primeira temporada. Eles queriam deixar como pano de fundo justamente para conseguir desenvolver melhor o personagem do Steve Carell. How are you handling this? It's a little chaotic. And you're not the most flexible person. Are you running? Keep up. E a série não só tira sarro do presidente norte-americano não. Ela também faz chacota com terraplanistas e com pessoas que estão em determinados cargos, mas não têm capacidade para tal. E isso acaba fazendo com que ela fique mais crível e realista de certa forma. Ela é bem sucinta nesse sentido, mas tudo ali é feito de uma forma bem leve e que com certeza vai te arrancar algumas risadas nessas horas. Temos ali também um certo momento onde uma dupla com dois personagens que não tem nada a ver, né, que são bem diferentes entre si, acaba se formando, que no caso é a personagem da Capitã Ali e do Dr. Chen, o que acaba criando também uma subtrama e faz com que a gente se envolva mais com os outros personagens que não necessariamente são centrais. E o ambiente de trabalho que é apresentado pra gente ali nas forças espaciais é bem condizente com o temperamento e as personalidades dos próprios personagens, né? Porque se você for analisar, é um ambiente bem comum e teoricamente não teria que ser bem comum, né? Já que são forças espaciais, você tá lidando com coisas que muita gente nem conhece, muita coisa ali fechada, sabe? Muita coisa, muito segredo. O próprio personagem do assessor de imprensa é bem over, sabe? De propósito. Até porque a ideia ali era fazer uma crítica de como as patentes altas estão focadas hoje em dia, né? Nessa questão de redes sociais, os presidentes se manifestando. Isso é bom de certa forma, mas até que ponto também, né? E ele acaba tentando criar uma imagem dessas pessoas de alta patente, sabe? Que não necessariamente elas têm. Então eu achei bem interessante essa crítica até. Esse personagem algumas vezes ele não me fazia rir, não era muito convincente, mas depois foi melhorando com o tempo, da metade da série pra frente, sabe? Conseguimos perceber alguns momentos um pouco instáveis ali também na série, até porque nem tudo são flores. Em um determinado momento, parece que tudo tá caminhando bem. Aí vem um episódio e não apresenta muita coisa. Então acaba mostrando pra gente uma certa irregularidade em alguns momentos, mas nada que não vai te fazer rir e nem se divertir com essa comédia original Netflix que traz uma história interessante e um protagonista que é certeiro pra nos trazer diversão. Então agora, fazendo um apanhado geral, eu gostei da série, sim, de fato, ri bastante em alguns momentos idiotas, mas propositalmente, como eu já falei aqui, né? Ela te faz rir, te faz pensar em algumas coisas, até porque tem essas críticas que eu disse aqui também, né? Essas sátiras e esse drama de pano de fundo também. E não vai esperando um The Office não, beleza? Até porque ela tem algumas coisas diferentes, tem alguns elementos parecidos, até porque é do mesmo criador, do mesmo roteirista no caso, né? E também do protagonista ali da série, que foi bem importante na época. Eles estão trazendo sim uma parte interessante que foi feita em The Office, só que só alguns poucos elementos. Você vai conseguir aproveitar muito bem essa série se você for desanuviado, beleza? Sem pensar em nada. E o interessante dela é que parece que ela foi feita de fato para você poder maratonar, sabe? Você vai acompanhando um episódio atrás do outro, até porque você vai querer entender o que vai acontecer, né? Os primeiros episódios não me prenderam tanto assim, mas se você for aos poucos, sabe? Galgando ali a cada episódio, você vai gostar da série, se você gosta de uma série de comédia, lógico, né? E eu acho que você vai conseguir se entreter sim. São 10 episódios nessa primeira temporada, com média de 30 minutos a cada episódio, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então dá pra você maratonar de cara assim, numa noite ou num dia assim, se você for por partes, né? Mas tá aí, gostei, eu acho que vale a pena assistir essa série. Confere lá, Space Force, tá no Netflix já e é uma série original deles, beleza? It's cute. Mission accomplished.
Mas e você, hein? Ficou interessado em assistir essa série? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, e se você já assistiu, deixa a sua opinião também aqui, sem dar spoilers, lógico, se for dar spoiler, avisa antes, beleza? Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, para continuar acompanhando vídeos como esse que a gente tem trazido com muita frequência, confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, hein? Segue a gente lá, é isso aí, valeu!